Cartoleiros e cartoleiras, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson Fernandes e falo do canal Cartoloucos RF. Estou aqui para falar sobre o Campeonato Paulista. Está de volta ao futebol aos domingos, para nossa alegria. Todo fanático por futebol estava ansioso à espera dessa volta. Decidi fazer um vídeo contando um pouco sobre a história do Campeonato Paulista. É o futebol que está se iniciando agora, um ano onde terão muitas competições e, para nossa alegria, nós teremos bastante coisa para assistir. Vamos lá? E no decorrer do vídeo vou estar falando algumas curiosidades sobre o Campeonato Paulista. Espero que vocês gostem do vídeo. Vem comigo. O Campeonato Paulista teve esse início em 1902, em 3 de maio de 1902 para ser mais exato, onde 5 clubes disputaram o Paulistão pela primeira vez. Eram eles São Paulo Atlético, Germânia, Paulistano, Mackenzie e Sport Clube Internacional. Ao final das partidas, o São Paulo Atlético e o Paulistano terminaram empatados com 12 pontos. Naquela época eram disputados os jogos e a vitória valia 2 pontos e o empate 1 ponto. Para resolver esse problema do empate, quem administrava o campeonato naquela época decidiu fazer um jogo de desempate. Quem vencesse seria o campeão. E quem foi o campeão foi o São Paulo Atlético, ganhando o jogo decisivo por 2-1, com 2 gols do Charles Miller, que foi quem trouxe o futebol para o Brasil, que inclusive foi o artilheiro dessa primeiro campeonato paulista com 10 gols. Vamos agora para 1917, foi disputado o primeiro clássico entre Corinthians e Palmeiras no antigo estádio do Parque Antártica. A vitória do Palmeiras, que naquela época se chamava Palestra Itália, foi de 3-0. Em formato do Campeonato Paulista foi disputado até 1940, porque em 1935 foi fundada a Federação Paulista de Futebol, que passou a tomar conta e administrar, organizar os campeonatos a partir de 1941 até os dias de hoje. Vamos à terceira curiosidade. Em 23 de maio de 1936, foi disputado o primeiro clássico entre São Paulo e Corinthians, com a vitória de quem? Do Timão por 3-1. Em 42, o Palestra Itália, que até então tinha esse nome, mudou de nome para Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o Palmeiras que a gente conhece hoje, por uma imposição do governo devido à Segunda Guerra Mundial. Outra coisa também, o São Paulo da Floresta, fundado em 1930 e extinto em 1935, ele foi extinto para ser criado o São Paulo Futebol Clube que a gente conhece hoje. E até 31 de maio de 2017 eram 2 clubes distintos, quando a Federação Paulista de Futebol chancelou uma mudança nos estatutos dos sociais de São Paulo, que mudou a sua data de fundação para 25 de janeiro de 1930, a mesma data do São Paulo da Floresta. E com a mudança, o São Paulo Futebol Clube passou a somar 2 títulos paulistas que eram do São Paulo da Floresta. Vamos à quarta curiosidade. Em 26 de maio de 1939, o São Paulo vence o Palmeiras, então Palestra Itália, por 6-0 pelo Campeonato Paulista e registra a maior goleada sobre o rival de todos os tempos. Agora alguns dados sobre o Paulistão. A maior goleada do Paulista foi Paulistano 12, Associação Atlética das Palmeiras 0. Goleada expressiva, hein? Ninguém nunca conseguiu bater isso aí. O maior artilheiro, não é surpresa para todo mundo, é o Pelé, em 1958, com 58 gols. O menor artilheiro, aí temos alguns: Álvaro, do Paulistano; Herbert Bois, do São Paulo Atlético, com 4 gols em 1903; Fuller, do Germânia, com 4 gols em 1906. Vamos à quinta curiosidade. 7 de abril de 1940 é inaugurado o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em São Paulo. A estreia teve uma rodada dupla. No primeiro jogo, o Palestra Itália, que hoje é o Palmeiras, venceu por 6-2 o Curitiba. Zequinha, do time paranense, fez o primeiro gol do estádio. No outro jogo, o Corinthians ganhou do Atlético Mineiro por 4-2, demonstrando que o Pacaembu sempre foi a casa do Corinthians. Em 41, o Corinthians conquistou o primeiro
Campeonato Paulista sob o comando da Federação Paulista de Futebol. Vamos à sexta curiosidade. Em 6 de fevereiro de 1955, o Corinthians é campeão paulista, após empatar por 1-1 com o Palmeiras. O campeonato ficou marcado por ser disputado no 4º centenário da cidade de São Paulo. Naquele dia, o Palmeiras, por superstição, utilizou a camisa azul. Após a perda do título, nunca mais vestiu essa cor. E o Corinthians, em compensação, ficou 22 anos sem título. O Palmeiras, ultimamente, há uns tempos atrás, eu vi usando essa camisa aí, hein? Deu azar também. Vamos à sétima curiosidade. 15 de janeiro de 1956, o Santos quebra o jejum de 20 anos e conquista o Campeonato Paulista. Na época, na partida decisiva na Vila Belmiro, vence o Taubaté por 2-1. O ex-ponta esquerda Pepe fez o gol da vitória e deu o título estadual para a equipe do Santos. A partir de 1955 deu-se início a uma hegemonia grande do Santos, uma hegemonia que durou aí de 1955 a 1969, onde foram 15 anos que a equipe da Baixada conquistou 11 títulos. Um time também com Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, não tinha como ser diferente, né? O time praticamente era imbatível, conquistou 11 títulos e foi uma vez vice-campeão em 1959. Vamos à oitava curiosidade. De março de 1958, o clássico entre Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista termina com um incrível placar de 7-6 para a equipe da Baixada. O Palmeiras perdia por 5-2, virou o jogo para 6-5, mas acabou sendo derrotado pelo time de Pelé, né? Também, um time que tem Pelé tem que fazer muito gol, né? O Corinthians enfrentou o maior tabu da sua história em campeonatos paulistas, ficando 23 anos sem ganhar um título paulista. Ganhou o último título em 1954 sobre o Palmeiras e depois disso foram longos 23 anos de seca, sofrimento, até que, graças a Deus, em 1977 o jejum chegou ao fim, ao vencer a Ponte Preta numa série de 3 jogos. O Corinthians tinha vencido a primeira partida por 1-0, gol de Palhinha, perdeu a segunda por 2-1, com mais de 142 mil pessoas no estádio, forçando uma terceira partida de desempate. E no terceiro jogo o Corinthians ganhou de 1-0 com um gol chorado, lutado. Nos últimos, olha, aquele jogo foi para matar qualquer um do coração. Basílio, o volante Basílio, após um bate-rebate na área, pôs fim ao jejum de exatos 22 anos, 8 meses e 7 dias sem um título para o Corinthians. Depois desse tabu, na atualidade, os times que estão há mais tempo sem ser campeões paulistas são eles: o São Paulo, que conquistou seu último título em 2005, fazendo a final contra o Corinthians. O chamado Super Paulistão, aquele campeonato, foi o Finazzi jogando pelo time do América. O Palmeiras, que o último título paulista foi em 2008, numa final contra a Ponte Preta, e o artilheiro daquele ano foi o Alex Mineiro do Palmeiras com 15 gols. E o Santos, que não faz tanto tempo assim, ganhou o último título em 2016. O artilheiro foi o Roger do Red Bull com 11 gols, e o Santos venceu o Audax na final por 1-0. Vamos à nona curiosidade. Em 6 de março de 1968, o Corinthians ganha do Santos por 2-0 no Pacaembu e acaba com um jejum de 11 anos sem vitória sobre o rival. Os gols foram marcados por Borges e Flávio. 1941, para os dias atuais, apenas 4 times do interior ganharam o Campeonato Paulista, com exceção da Portuguesa, que em 1973 dividiu o título com o Santos. Após um erro grotesco na contagem dos pênaltis pelo senhor Armando Marques, a federação decidiu então dividir o título entre os dois times. Como pode um árbitro errar a contagem dos pênaltis? Estranho, né? E os times do interior campeões paulistas foram a Inter de Limeira em 1986, que ganhou o título em cima do Palmeiras, o Bragantino em 1990, que ganhou o título em cima do Novo Horizontino,
O São Caetano em 2004, que ganhou o título em cima do também interiorano Paulista. E em 2014 o Ituano, que ganhou o título em cima do Santos. Vamos à 10ª curiosidade. Em 18 de abril de 1993, Rivaldo marca um gol do meio de campo, jogando pelo Mojimirim contra o Noroeste de Bauru. O lance lembrou aquele que Pelé tentou fazer um gol do meio de campo na Copa de 1970, porém não conseguiu. Era um jogo contra a Tchecoslováquia. Gol bonito, hein? Tem que pesquisar e ver se tem uma estátua desse cara aí, do Rivaldo, em algum lugar, porque nem o Pelé conseguiu fazer um gol do meio campo. A atualidade, onde em 2019 promete um campeonato com muitas emoções. Os times se reforçaram bastante, principalmente os chamados times grandes da capital, e o campeonato esse ano é como o ano passado, é dividido em 4 grupos de 4 times em cada um, e os 2 melhores de cada grupo passam para a próxima fase. Vamos para a 11ª curiosidade. De março de 1995, pelo Campeonato Paulista, no clássico Corinthians 2, São Paulo 2, disputado no Pacaembu, o zagueiro Júnior Baiano fez um gesto para as câmeras de TV, insinuando que o senhor Oscar Roberto de Godoy estava embriagado, alcoolizado, devido aos erros cometidos durante o jogo. Godoy fez exame depois da partida, o que constatou que não tinha nada de cachaça no seu organismo. 19 grupos ficaram assim. Vamos lá. Grupo A, cabeça de chave, o Santos. Tem o São Caetano, o Red Bull e a Ponte Preta. No grupo B, temos o Palmeiras como cabeça de chave, o Guarani retornando desde o São Bento e o Novo Horizontino. O grupo C, com Corinthians, Bragantino, Ferroviária e Mirassol. E o grupo D, com São Paulo, Botafogo, Ituano e Oeste. Diríamos que o mais complicado aqui é o grupo do Corinthians, que a Ferroviária sempre faz bons campeonatos, apesar de o ano passado não ter ido muito bem. O Bragantino também, que sempre vem forte, e o Mirassol, que sempre costuma aprontar com os times grandes. No grupo do Palmeiras eu creio que não vai ter muita dificuldade ali com o Novo Horizontino, São Bento e Guarani. E o do Santos também não vejo problema para o Santos ali. São Caetano, Red Bull e Ponte Preta. O único que é mais perigoso ali seria o time da Ponte Preta mesmo. E o São Paulo, creio que caiu no grupo mais fácil. Vamos para a 13ª dica. Curiosidade. 15 de março de 1998, o atacante Oséias, então no Palmeiras, faz um gol contra no clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, num lance raro. O meio Marcelinho cobrou o escanteio, Oséias subiu livre de cabeça na defesa palmeirense e cabeceou como um típico atacante, porém para o lado errado, surpreendendo o goleiro Veloso. Novidade para vocês, o meu mascotinho Robinho vai trazer para vocês a rodada do Paulistão 2019, como foi os jogos e quem ganhou. Vai lá, Robinho. É isso aí, Robson. A rodada do Paulistão começou no sábado, dia 19/1, às 16h30, com Ponte Preta 0, Oeste 0, às 17 horas. Santos 1, Ferroviária 0, às 17h30, São Paulo 4, Mirassol 1, às 21h30, Bragantino 1, Guarani 0, no domingo, às 11 horas, Botafogo 1, São Bento 1, às 17 horas, Corinthians 1, São Caetano 1, às 19 horas, Red Bull 1, Palmeiras 1, e na segunda-feira, Ituano 0, Novo Horizontino 1. É isso aí, até a próxima. É isso aí, Robinho, muito bem, garoto, parabéns, hein? Vamos à 14ª e última curiosidade sobre o Campeonato Paulista, onde em 26 de abril de 1998, pela semifinal, o Corinthians elimina a Portuguesa após empate por 2-2. Em desvantagem no placar por 2 vezes, o Corinthians empatou o jogo com 2 pênaltis duvidosos, assinalados pelo árbitro Javier Castrilli. O último deles, quase no fim da partida, a Portuguesa saiu na frente e o Corinthians empatou ainda na primeira etapa. Depois do segundo tempo, a Lusa passou na frente mais uma vez, até que sofreu o gol de empate no final. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar assinar as notificações e dar aquela força aí para a gente poder trazer novos vídeos. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários aqui que eu vou responder todas elas, beleza? Valeu galera, até mais, fui!